Olá, sobre excelente noite a todos, que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Fator Visão. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que me foi sugerido pela Vanessa, né, uma jovem, né, de um hospital daqui da Praia Grande, litoral aqui de São Paulo. A Vanessa lá do Canto do Forte, do Hospital Canto do Forte, e o tema é o que fazer para ficar rico. Foi uma brincadeira, ela falou de uma forma brincando, mas quando ela falou isso eu achei muito interessante esse tema e eu realmente resolvi falar com ela e comecei a fazer algumas perguntas para ela, se ela sabia a diferença de ativo, passivo, se ela sabia por que rico não gasta tempo, por que rico não gasta dinheiro, porque a diferença é invisto dinheiro e invisto tempo. Então essas coisas parecem ser coisas que não têm muito valor, porém tem todo o valor. É aí que está a grande diferença de todas as coisas. Então eu quero compartilhar com vocês isso, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que significa, qual é o conceito de riqueza que você tem? Será que você não está indo para o lado do que é riqueza única e exclusivamente financeira, desprezando a riqueza da tua saúde, desprezando a riqueza dos teus amigos, desprezando a riqueza da tua família, ou seja, riquezas de saúde, riqueza social, porque você consegue, você tem isso, riqueza de mente. Tem gente que é deficiente mental, eles gostariam de ser rico mentalmente falando. Tem gente que é rico fisicamente, mas na mente ela é deficiente. Tem gente que é rico mentalmente, mas o corpo tem deficiência, né? A gente tira aí por aquele grande gênio aí, que é um camarada que estudou um monte, mas ele vive na cadeira ali, a aparência de ver ele é constrangedor, nos causa até uma certa tristeza, nos coloca numa condição de pessoas ingratas que não agradecemos o que nós fazemos. Então eu quero que você reflita bastante sobre essa questão do que é riqueza para você, tá? E vou falar sobre essa riqueza financeira que todo mundo vai atrás, porém sem desprezar as demais riquezas. A riqueza espiritual, de você que tem amigos de verdade, amigos que você sabe que pode contar. Da riqueza social, né, de pessoas que onde você está, você sempre é bem-vindo, bem-quisto. Riqueza familiar, pessoas que têm famílias que vivem unidas, vivem maravilhosamente juntas, querendo se unir cada vez mais. Então veja o que você tem de riqueza, a tua saúde, você não é um deficiente. Veja se você valoriza as tuas riquezas, para que você não vá atrás de uma riqueza como Steve Jobs. Steve Jobs, ele falou, quando ele estava numa situação final ali da doença dele, ele falou que tudo ele daria em resgate daquilo que ele nunca cuidou, que foi a saúde dele. Ou seja, ele ganhou riquezas financeiras, porém desperdiçou a saúde, que é coisa muito mais valiosa do que qualquer riqueza financeira. O homem mais rico do mundo, diante da doença, ele simplesmente acaba padecendo, né? Certa vez, teve um surto de dengue aqui perto da minha casa, minha filha foi acometida, eu fui acometido, depois minha esposa foi acometida, e eu fui lá atrás guardar minha moto, vi alguns mosquitos, e eu falei, meu Deus, se o Senhor Deus determinar que um mosquito me pegue, que defesa tenho eu para um mosquito contaminado da dengue? Vamos para pior, hemorrágica. Como é que eu fico, meu amigo, minha irmã, meu irmão? Pense nisso, medite sobre isso. Vamos falar agora sobre como ficar rico. Vocês vão entender algumas coisas legais. Eu separei aqui, fiz algumas anotações, quero mostrar para vocês o meu papelzinho de anotação. Olha que bagunça que está isso aqui. Porém aqui é uma bagunça que eu sei o que é. Tá aqui, ó. Mais algumas coisas que eu anotei. Eu for anotando aqui, que a gente vai lembrando.
E eu quero agradecer a ideia da Vanessa e começar falando sobre a resposta que a Natália, também do Hospital Canto do Forte aqui na Praia Grande, que também trabalha ali, a Natália, eu fiz uma pergunta para a Natália: Natália, o que você acha que deve ser feito para ficar rica? Ela falou assim: para ficar rico eu não sei, mas para sobreviver eu sei. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Eu falei: e o que é? Sabe qual foi a resposta que a Natália me deu? É justamente por onde nós vamos começar. A resposta é trabalhar muito. Trabalhar muito. Então, Vanessa, que deu a ideia, e Natália, do Canto do Forte, as duas jovens do Canto do Forte, quero agradecer a vocês pela sugestão, né? E esse vídeo eu dedico a vocês duas, que iniciaram, na verdade, esse trabalho. Outras pessoas também colaboraram, foram ao longo desses dias que antecedeu eu estar fazendo esse vídeo. Eu fui perguntando para algumas pessoas, elas falaram: pô, muito interessante o tema, gostaria sim de ver. E aí eu fui confirmando, e quando eu conversava com essas pessoas, eu fui fazendo essas diversas anotações, onde eu vou passar agora a falar, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa é: defina o que é riqueza para você. Segunda coisa é: tempo é uma moeda, tá? Ou você investe ou você desperdiça. Você não desperdiçaria dinheiro, mas o tempo que produz dinheiro você desperdiça. Então veja que quando você desperdiça dinheiro, tempo, você automaticamente desperdiça dinheiro. Então mentalize isso. Não gaste o seu tempo naquilo que não te produz resultado. Rico investe o tempo. O pobre gasta tempo. O pobre perde tempo. O rico investe tempo. Quando ele começa a sentir que alguma coisa não é producente ou é contraproducente, ou seja, não vai produzir nada para ele, a primeira coisa que ele fala: meu amigo, não posso perder tempo. Perder tempo. Ó, olha a postura: não posso perder tempo. Então, se você tem essa mentalidade, comece a mudar esses pequenos ajustes. Dinheiro, você não gasta dinheiro, você investe, meu amigo. Entenda que a diferença de colocação, ela traz um peso sobre essa ideia. Você pega um dinheiro, separa no final de semana para fazer um churrasco com a sua família. O rico também faz isso. Só que o rico, sabe o que ele fala? Vou fazer um investimentozinho aí no entretenimento, na confraternização. Ó, vou fazer um investimento, vou comprar uma carne, vou fazer um churrasco lá em casa, um investimentozinho, né, na confraternização dos amigos, da família e tal, para o bem-estar, investindo no bem-estar. Esses são alguns conceitos para você rever os seus conceitos. Esse vídeo ele vai fazer você rever conceitos. Vamos lá. Uma outra coisa. Eu vou riscando aqui algumas coisas, tá? Que rico não gasta, ele investe, tá? Moeda é tempo. Você tem o mesmo valor de moeda que tem o rico. Ele tem 24 horas, você também tem 24 horas, tá? Steve Jobs, ele disse o seguinte, que se me restaurasse, que o meu dinheiro todo restaurasse toda a minha saúde, eu investiria tudo agora na saúde que eu não cuidei. Ou seja, foi uma riqueza que ele tinha e ele desprezou em detrimento de uma outra riqueza e que não traria para ele a felicidade que ele buscava. Traria sim uma certa satisfação, talvez um orgulho, um ego, uma vaidade. Poxa, eu consegui. De que serviu isso? Conseguiu o quê? Todo o dinheiro dele ficou. Quem está desfrutando disso são os parentes dele, tá? A gente vê a carta que Salomão escreveu, né? A gente vê lá ele falando o seguinte, gente, na Bíblia Sagrada, tá? Manual do Ser Humano. Ele diz o seguinte lá: tudo é vaidade, né? E a gente vê até que tem brincadeira, o camarada pede para ser carregado por médicos, os 4 médicos que ele foi atendido ao longo da vida dele, que levem o caixão dele. Por quê? Para que os médicos vejam que nem com todo o conhecimento deles eles impedem a morte. Que a mão dele seja colocada para fora, para que com a mão dele colocada para fora as pessoas vejam que ele não está levando nada,
que as riquezas dele, ouro, essas coisas, venham sendo jogadas pelo caminho conforme o caixão vai sendo levado, para que as pessoas tenham em mente que tudo vai ficando para trás, que na hora que enterra, nem a roupa do corpo se escolhe. Então mentalize isso, tá, irmão? Aonde você está colocando o valor dessas coisas. Vamos agora a outra coisa, outra questão. Ativos e passivos. Você trabalha e você depende de estar lá no trabalho. A tua presença é o que gera dinheiro. Isso é renda passiva. Se você não depende de estar num lugar para ganhar dinheiro, é porque isso é renda ativa. E eu quero falar para vocês sobre Warren Edward Buffett. Warren Edward Buffett. O camarada, eu fiz uma rápida pesquisa dele. A Bolsa de Valores iniciou praticamente com ele. Esse camarada criou isso. Warren Buffett. O nome dele todo é Warren Edward Buffett. Ele tem, no ano de 2017, esse ano que nós estamos, ele tem simplesmente 75,6 bilhões de dólares. No ano de 2008, ele foi considerado o homem mais rico do mundo. Ele passou Bill Gates. Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Tornou-se o homem mais rico, tá? Então prestem atenção no que eu vou falar aqui sobre esse homem. Dia 30 de agosto de 1930 ele nasceu. Em 1956, ou seja, ele estava com 26 anos de idade, ele começou o legado dele. Com 174 mil dólares de reserva que ele foi acumulando, que ele ganhava 12 mil dólares por ano trabalhando para alguém. E desses 174 mil, ele comprou uma casa que custou 31.500, onde ele mora até hoje. Em 1962, ou seja, com 32 anos de idade, ele construiu em 6 anos um patrimônio, em 6 anos, porque ele montou um negócio, ele montou a empresa dele com 56, ou seja, com 26 anos. 6 anos depois dele construir a empresa dele, ele passou a ter aquele patrimônio pessoal dele de 175 mil, já tirando, sem tirar os 31 mil e meio, tá? 175 mil dá 144 mil e 100. 144.100 era o patrimônio que ele tinha pessoal. Em 6 anos ele passou a ter 1 milhão de dólares. Em 6 anos ele conquistou 1 milhão de dólares. Só que o patrimônio da empresa que ele construiu já era um patrimônio de 7.178.000 dólares e 500. Tá bom para você? Entendam o que eu estou falando, tá? Isso aí foi uma decisão tomada por ele. Eu quero trazer uma ideia para vocês que ele não desperdiçou o tempo dele. Ainda na visão do tempo. O que ele fez? Ele maximizou o resultado pela utilização do tempo através de parcerias. Se você ler a história dele, entrar na Wikipedia e você ler a história dele, você vai ver. Warren Buffett. Você vai ver, é W-A, eu vou escrever, depois eu vou escrever na legenda aí desse vídeo, tá bom? Vou colocar aí para vocês um pouquinho, isso aqui que eu coloquei eu vou colocar para vocês aí, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês quanto à questão de mentalidade, tá? E entrem nesse site, tá? Eu não estou fazendo merchandising de site, nem tampouco do próprio Warren Buffett, tá? Ou nem tampouco da Wikipédia. Mas eu estou falando para vocês, entrem no site Cronômetro Online, Cronômetro, tudo junto, Cronômetro Online, junto. Não tem cronômetro online, com 2 O. Cronômetro é cronômetro online.com.br. Vai aparecer um cronômetro para você. Se
você clicar em iniciar, o cronômetro começa a rodar. Quando você para o cronômetro, aparece para você uma mensagem assim: eu gastei tanto tempo para... Aí aparece o Twitter, para você compartilhar isso no Twitter. Vejam a colocação que me chamou a atenção. Eu gastei. Só que você, que tem a mentalidade que investiu, você pode pegar aí lá e simplesmente editar e colocar eu investi. Só que ninguém vê isso. Nem o próprio camarada do cronômetroonline.com fez isso. Eu vou mandar uma mensagem para o dono do cronômetro.com para que ele mude isso e coloque eu investi tanto tempo para fazer isso. Porque o cronômetro online, você vai fazer alguma coisa, você quer fazer dentro de um tempo, irmão, coloca o cronômetro ali, você está fazendo, você não pode passar muito do tempo. Coloque o cronômetro, utilize esse site, você vai ver, mas você vai ver também que ele vai mudar isso. Porque eu vou entrar em contato com ele e vou pedir para ele fazer e trocar essa palavra gastei pela palavra investir. Então, se você não entrar no site logo e verificar isso, eu garanto a você que o dono vai mudar isso, tá? Por uma mentalidade muito mais proativa. Então vamos lá, vamos continuar sobre as coisas que a gente está aqui para fazer. Vamos bater ponto a ponto aqui para a gente terminar. Não quero que fique longo esse vídeo. Tá? Então, vejam que Warren Buffett, ele foi a primeira pessoa com ideia de criar ativos. Tá? Criar ativos. Nossa, que coceira no nariz. Criar ativos. Criar ativos com a bolsa de valores. Então as pessoas investem e eles têm um retorno. Ativo é, por exemplo, você pega um dinheiro que está parado na tua casa e coloca na poupança, por menor que seja o rendimento, você tem ativos, porque você tem juros e dividendos, e você tem um ativo, você produz alguma coisa com aquele dinheiro, e não depende da tua presença, está lá no banco, tá rendendo. É assim que as pessoas ganham dinheiro, assim que as pessoas ficam ricas. E eu vou falar um pouco sobre uma das formas, e que depois eu tenho que fazer um vídeo, porque vocês vão ver que essa camisa, ela tem tudo a ver com esse trabalho que eu estou fazendo hoje, com esse vídeo, tá? Eu vou falar agora de royalties, ou seja, de direitos autorais. Direitos autorais é o que é feito por uma pessoa que, por exemplo, escreve um livro. Tá aqui um livro, tá? O camarada escreve esse livro. O que ele faz? Quando ele escreve esse livro, toda vez que a editora coloca um livro desse no mercado, ele tem direitos autorais sobre o livro. Esse livro, os direitos autorais que é gerido por causa desse livro através da editora, ele criou o livro que gera lucro para a empresa, então a empresa tem que pagar a ele toda vez que esses livros vão para o mercado e vendem. Então os direitos autorais, eles são vitalícios para o resto da vida e são hereditários. Então todo o inventor ganha direitos autorais. Quem é o músico que ganha mais dinheiro hoje com direitos autorais? Elvis Presley. Mas peraí, Elvis já não morreu há muitos anos, há mais de 20 anos? Elvis morreu há quase, sei lá, 35 anos, não sei. Mas Elvis é o que ganha, ainda bate recorde de vendas no mundo inteiro. É o que mais gera royalties. A família do Elvis Presley ganha royalties até hoje. E detalhe, já passou de geração para geração. Direitos autorais, ele é vitalício e hereditário. Então ele passa de geração para geração. E por falar em hereditariedade, eu vou falar para você sobre marketing multinível, que é gerador de direitos autorais. Quando? No próximo vídeo ou num outro vídeo. Não vou falar para você que eu sei quando eu vou fazer ele, porque eu não sei. Mas eu garanto que vai ser breve. Eu vou falar para você sobre essa empresa e que você muitas vezes pode perguntar agora: por que o Meirelles está falando isso? Por que o Wilson Meirelles está falando isso? E ele não é rico? Na verdade, eu sou rico. Talvez a riqueza que você considere não é a riqueza que eu considero. Agora, rico financeiramente, nesse outro vídeo eu vou mostrar para você que em um ano de trabalho nós ganhamos muito mais do que eu ganho como militar, que eu ganhei como militar.
E nesse vídeo eu vou declarar para você exatamente, vou contar toda a história, tá bom? Então deixa eu contar mais uma coisa para você, para a gente encerrar. Diferença de necessidade e desejo, você precisa aprender sobre isso, tá? Rico não gasta com desejo, rico investe primeiro na necessidade, depois ele investe em desejos e prazeres, porque é importante reconhecimento e ele reconhece que é mérito. Utopia é você continuar fazendo a mesma coisa que você faz e ter resultados diferentes. Vamos lá. Em quem ou em que você deve investir? Em quem ou em que você deve investir? Comece a investir por você. Comece a investir em você mesmo. Mude seus conceitos. Pare de receber coisa negativa. Transforme a sua vida. Passe a usar palavras que não são frases limitantes. Você vai entender como essas coisas mudam a história. Agora, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa frase, ela vem a se encaixar com o que foi falado pela Natália. A Natália falou, eu sei como sobreviver trabalhando. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. O rico, ele tem tempo para pensar. Então, aprenda que você pode ganhar ativos, gerar ativos e não passivo. Passivo é a renda que depende da tua presença. Então, pense sobre isso, tá? E aos hipócritas aí, que talvez falem sobre essa minha situação, eu deixo claro para vocês. Vou fazer o vídeo e vou mostrar para vocês que foi opção não continuar ganhando muito dinheiro. Porque dinheiro não é o meu propósito, não é o meu foco. Eu já ganho o que eu considero que seja suficiente para ter uma vida bem-aventurada, uma vida de abastança, tá? E o que me sobeja, eu certamente, Deus sabe e é testemunha disso, eu faço pelas pessoas. Quero terminar deixando uma frase para vocês que me chamou muita atenção. É uma frase de Henry Ford, tá? Questionar quem deve ser o chefe é o mesmo que discutir quem deve ser o saxofonista num quarteto. Evidente que quem sabe tocar vai ser o saxofonista. Então veja bem, você pode estar achando que você não tem condições de ser chefe, você pode estar achando que você não tem condições de ser rico, mas quem vai ser rico e quem vai ser chefe? Quem estiver pronto. Detalhe, a oportunidade não perde tempo com quem não está preparado. Prepare-se, aprenda o melhor e não seja cético. Se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, marque o sino para você receber as notificações e atualizações, mas faça mais do que isso. Comente, coloque o seu comentário, porque quando você coloca o comentário, nós não esgotamos o assunto. A gente vai adiante, porque eu respondo o seu comentário e dou mais algumas coisas, e passo mais algumas ideias. E você pode passar a sua ideia no comentário. E aí a gente estende um pouco mais esse assunto para a gente aprender, tá bom? Um grande abraço a todos, seja sobreexcelente o dia de vocês. Fiquem na paz. Um abraço. Olá, sobreexcelente noite a todos. Eu resolvi fazer um tema diferente, um tema que as pessoas na verdade fazem perguntas e não obtêm respostas porque elas nem acreditam que exista resposta, né? Amor, ô amor. Atende aí, vai, eu vou parar. Fala, meu amigo Wendel.